vamos lá, tá? Eu quero continuar aqui, dar o start. A gente estava falando sobre a mente sugestionável. A gente estava dizendo que os sabotadores, eles entram quando a gente é criança. Lembra? Comecei a falar para você isso. Quando você recebe uma informação da tua mãe, do teu pai, dos seus tutores, as pessoas que te criaram, e essa informação impregna na tua mente, é bem provável que você cresça uma pessoa que se sabota. Você cresça uma pessoa que não consegue ir para frente por causa de medo. Um dos exemplos que eu dei, se você não estava aqui, eu vou repetir, né? Você vai para casa de uma pessoa com seu pai, com sua mãe, seu pai e sua mãe te indica dizendo que você não pode aceitar nada de ninguém naquela casa. E aí você vai para lá e quando alguém te oferece aquele bolo gostoso, aquele iogurte maravilhoso, você já lembra que o teu pai falou assim, não aceita nada de estranhos. E aí o que acontece? O que acontece quando você cresce, que você que você começa a lidar com pessoas estranhas o tempo todo, automaticamente a sua mente está sugestionável àquilo que o teu pai e tua mãe dizia para você. Quando alguém te oferece algo, aquele bolo gostoso, que podemos trocar esse bolo gostoso, a gente pode trocar por um trabalho bacana, você não vai se sentir competente a isso. Comece a prestar atenção se você está, sendo, não está aceitando o presente das pessoas, certo? As pessoas estão te oferecendo coisas e você vai falar assim, não, eu não preciso, não, tá bom aqui. Se você ganha alguma coisa de alguém, você precisa aceitar. O conteúdo Imob, ok, a gente vai deixar para a próxima oportunidade para eu seguir aqui. É uma pena porque eu queria muito estar ali contigo, aparecer ali contigo. Gente, sigam o conteúdo Imob, conteúdo Imob, meu parceiro, tem conteúdo de imobiliária todos os dias, pode olhar lá, muito conteúdo para quem é corretor de imóveis. A gente tá junto. A Sandra que tá aqui comigo, aceita tudo isso. A Sandra que tá aqui, que entrou aqui agora, é uma das escritoras do livro. O conteúdo Imob é o grande responsável e é o curador das meninas que estão ali no livro comigo, tá bom? Então vão lá, sigam lá, numa outra oportunidade eu entro ali com eles, só pra gente seguir o barco aqui. Tá, então quem falou pra mim aqui, ó, aceita tudo, experiência. Não aceitar o novo é excluir uma nova possibilidade. Exatamente, eu vou falar pra você que conforme a gente vai crescendo, a gente vai escutando isso dos adultos, das experiências, e a gente vai excluindo coisas da nossa vida. Então a gente deixa de ter oportunidades incríveis e isso se torna medo. Isso se torna os nossos sabotadores, né? Quando eu comecei, eu até falei, a nossa sorte é que nossa mente é sugestionável, né? Eu posso estar com o coração rasgando de dor, mas eu sugestiono a minha mente que naquele momento eu vou continuar dessa forma. E se você falar assim pra mim, Melissa, é muito difícil, eu sei, mas eu garanto pra você também que dá, tá certo? Que dá porque eu tô aqui, dá. Pode ter certeza, tá? Que se eu estou aqui falando com você nessa alegria, é porque dá sim. A nossa mente é sugestionável, tá bom? E então vem lá de crianças sabotadores. Eu fiz uma impressão aqui de um material bacana. Por quê? Porque eu não queria dispensar nenhuma informação aqui. Então eu resolvi imprimir aqui para não dispensar informação. Então você que tá aí, preste atenção que eu vou começar a falar sobre os seus sabotadores e eu quero que você identifique. Oi, Natália. E o que os sabotadores têm a ver com a leitura corporal e comportamental? Os sabotadores têm tudo a ver. Por quê? Porque para você se conhecer e se desenvolver, você precisa entender quem é que está te parando. Sim. Quais são as crenças? Quais são as atitudes que você não está tendo? Quais são as crenças que você está tendo e que não deixa você continuar?
certo? Quais são as resistências que você tem quando você vai surgir para o novo? Então, é muito interessante você saber disso, sabe? Que daí, quando você olhar alguém e alguém criar aquela resistência, ou ter aquela crença limitante, ou falar aquela palavra, ou ter aquela atitude, você vai falar assim, peguei no ar. Agora eu sei o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. O primeiro sabotador que eu quero conversar aqui com você é um sabotador, o nome dele é insistente. Eu queria que você colocasse aí num caderninho e entendesse quem que é esse cara insistente. Mas Melissa, se isso é sabotagem? Eu estou falando numa pessoa que eu estou insistindo. Eu estou falando que eu quero aquilo, insistindo o tempo todo. Lê do engano. Se você está confundindo insistência com determinação, você está confundindo errado. Insistência, muitas vezes, é você insistir por algo que você sabe que não está desenhado, que não está organizado, que não está planejado e que pode ser que não dê certo. Então, muitas vezes, você é o cara insistente, você é o cara que está correndo atrás de algo que não vai rolar. Você não mudou as estratégias. Até aqueles ditados antigos que a gente tem, deixa eu lembrar de um ditado aqui, vocês podem me ajudar. É um ditado que se o que você está fazendo não deu certo ainda, você tem que mudar a estratégia. Sabe mais ou menos uma coisa assim? Então, é mais ou menos isso. Se você não mudou a estratégia ainda do que você está fazendo, você tem um grande sabotador na tua vida. Um grande, então é muito importante que você saiba sobre isso. Eu marquei aqui, ó, quem são os sabotadores? Quando você age com muito perfeccionismo, uma necessidade extrema de organização, algo levado longe demais, você pode ter certeza que você está insistindo num comportamento que não está te deixando evoluir. Uma coisa... O Igor, exato, insistência é continuar fazendo a mesma coisa, mesmo quebrando a cara. Isso mesmo. Gente, vou até falar do Igor aqui. Igor, com toda licença. Gente, o perfil dele é maravilhoso. Pensa num cara, num desenhista. Maravilhoso, eu tenho que te elogiar, cara, porque eu sou apaixonada pelos seus desenhos. Parece fotografia, é a coisa mais linda do mundo. Bom, vamos voltar lá. Exatamente, Igor, a insistência. Então, se você é uma pessoa insistente demais naquilo que você está fazendo e não está rolando, eu não vou falar para você desistir. Não precisa desistir. Pode ser que alguma coisa não está dando certo porque você não tem um planejamento, uma programação. Quantos corretores falam para mim assim: Melissa, eu acho que não dá para mim. Eu acho que não, puxa vida, eu tô há 6 meses na área da corretagem e eu não consigo vender. O que será que tá acontecendo? Daí quando a gente vai fazer uma avaliação, um pré-diagnóstico que eu faço, né? Quando eu tô ali fazendo a minha consultoria, a primeira coisa que eu quero saber é como que você se comporta, quais são os seus sabotadores, o seu perfil comportamental. Quando eu coloco tudo na mesa, a gente entende que essa pessoa pulou processo. Ela tá insistindo em algo que não tem como insistir mais. Se você não aprender o novo, você não tem como continuar. É a mesma coisa de você pegar uma HP na mão e saber fazer 2 mais 2, com um mundo de informações para você trocar ali, com uma tecla para você saber fazer juros, com uma teclinha para você fazer parcelamento, para você entender quanto custa cada parcela, e com infinitas possibilidades. Se você não ampliar a tua mente, provavelmente você não vai mudar, você vai continuar sendo o corretor de sempre. E insistindo em coisas que não está funcionando para você. Então esse é um grande sabotador. Cuidado com a pessoa que fica ali o tempo todo sendo muito metódico, muito perfeccionista, não vai para frente. Eu não vou fazer nada se isso não tiver certinho. É um grande atrapalho isso na vida. E outra coisa muito legal da gente falar, 2 extremos não é bacana, né? Quando você é de mais uma coisa, de menos uma coisa, também não é bacana. Eu separei outro sabotador aqui pra você.
Olha, gente, presta atenção no nome desse sabotador. Presta atenção, prestativo. Mas, Melissa, como que alguém prestativa pode ser um sabotador? Pode estar se sabotando. Olha que interessante, olha que interessante, certo? Quando você é prestativo demais, na sua cabeça, muitas vezes eu tô falando do extremo, tá, gente? O extremo, preste atenção. Querer ajudar o outro, querer servir o outro é diferente de ter o extremo. Quando você é prestativo demais, você está aguardando a aceitação da outra pessoa. Você está fazendo para aceitar o amor, o carinho da outra pessoa. Sabe, o prestativo que eu tô querendo dizer é aquele prestativo que deixa de fazer as coisas para ficar prestando algo a alguém em troca, mendigando amor. Já vou falar isso, mendigando amor. Você que tá aí, ó, do outro lado, pode ter certeza que tem alguém aí que muitas vezes deixa de fazer coisas para você mesmo, deixa de se entender, deixa de se presentear, deixa de estar consigo mesmo para estar com outra pessoa que pode ser que ela possa delegar isso para outra pessoa. E você tá lá sempre querendo fazer pro outro, querendo fazer pro outro, querendo fazer pro outro, e aí não faz nada para você. Esse é um grande sabotador. Quando a gente vê essa palavra assim, prestativo, né? Puxa, Melissa, mas é tão bonito ser prestativo, sim. Mas é o que eu falei para vocês. Tudo que é demais, não pode. Tudo que é demais, ó, eu era assim, sabe? Uma coisa é você servir, uma coisa é você ajudar o outro. Mas você precisa se priorizar. Precisa entender que você é importante. Primeiro, sabe aquele ditado que primeiro você tem que se amar para depois amar a outra pessoa? Pensa bastante em você. Pensa bastante nas coisas que você vai fazer. E eu não estou pedindo para você deixar de pensar no outro. Não é isso. Não é. Você pode fazer para o outro também aquilo que você faz para você. Olha só que interessante essa historinha aqui, ó. Provavelmente você já andou de avião, certo? Se você não andou, eu tenho certeza que um dia você vai andar. Ok. Então, quando você chega no avião, a aeromoça fala assim, ó. Máscaras cairão. Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro você coloca em você para depois você salvar a outra pessoa. Certo ou correto? Certíssimo isso. Eu tô sem minha luzinha aqui, peraí. Muito certo. Por quê? O que quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, que primeiro você precisa cuidar de você. Para depois cuidar do outro. A gente não está anulando cuidar da outra pessoa. Ninguém está anulando, ninguém está falando isso. A gente está dizendo que você precisa cuidar de você também. Que é importante, ou seja, cuidar primeiro. O que a Mana escreveu? Saber dosar as coisas. Exatamente, Mana. Tudo que é demais atrapalha. Né? A gente precisa pensar na gente também. Então, assim, prestatividade é sim, ser prestativo demais é sim um grande sabotador da sua vida, certo? Olha o que um prestativo pensa quando tem como sabotador. Para eu ser uma boa pessoa, eu devo colocar as necessidades dos outros primeiro do que a minha. Eu não posso deixar o outro sem minha ajuda. Meu Deus, o que a outra pessoa vai fazer sem mim? E o que eu faço? Eu não posso trabalhar hoje porque senão o fulano vai ficar sem algo. Então, sempre vai colocar a prioridade do outro na frente, né? Que mais? Bom, enfim, se eu falar mais coisas aqui a respeito do prestativo, eu vou continuar, eu vou ser muito, como é que chama? Prolixa, né? Eu tomo bastante cuidado com isso, gente, porque eu sei o quanto eu sou. Vamos falar de outro sabotador. E é engraçado, né? É engraçado porque eu tô usando umas palavras aqui que quando a gente fala sobre sabotador, a gente pensa em que tipos de adjetivos? Procrastinador. Que mais que a gente pensa quando a gente vai falar sobre sabotador? Preguiça, procrastinação,
Ai, nem me lembro. A gente nunca pensa que uma palavra que a gente tá falando dessa é uma palavra, é um sabotador, não é mesmo? A gente... Porque olha o outro que vem aqui, ó, pra gente. Hiperrealizador. Hiperrealizador. Uma pessoa que é hiperrealizadora, ela é uma pessoa que ela trabalha intensamente. A tal do workaholic. Workaholic. É essa pessoa aí, é essa daí, tá? Se tivesse até uma telinha preta aí, eu ia colocar a telinha preta pra mostrar, pra mostrar meu erro de gravação. Workaholic, eu acho que é isso mesmo. E aí, mas eu sou essa pessoa que eu não paro. Eu vou confessar pra você que muito tempo da minha vida, muito tempo, eu tive esse sabotador incrível. E quando eu imagino, eu ainda estou trabalhando essa minha sabotagem. Ainda estou. Porque são 19h35 e eu estou aqui no meu escritório conversando com você, né? Mas hoje eu já sei dosar, eu já sei separar horário com a minha família e horário com o trabalho. Mas o que é esse hiperrealizador? Pessoas que elas trocam qualquer coisa e tudo por trabalho, tá? São dependentes do trabalho. Mas o que isso tem a ver com sabotagem? Por que isso pode ser, pode ser o meu sabotador? Porque muitas vezes você deixa de fazer o que está sendo feito para simplesmente ocupar o seu tempo com qualquer coisa, para que a tua mente seja ocupada 100% do teu tempo, e você acha que o tempo todo você está trabalhando e você não está trabalhando. Você está fazendo muita coisa, mas você não está fazendo nada. Não sei se você já esteve nessa situação. Fazendo muito, mas não fazendo nada. Esse é o hiperrealizador, ele quer fazer tudo, ele não consegue nem se controlar na tua agenda. Trabalha, chega em casa que o peito chega a estar doendo de tanta coisa que tá fazendo. Então, o cara, ele é dependente de desempenho e realizações constante para tua autoavaliação. Sim. Então, se é uma pessoa altamente concentrada no sucesso, provavelmente você nem entendeu ainda o que é prosperidade, né? Talvez você não tenha entendido, talvez você ache que prosperidade é simplesmente você vazar dinheiro da conta, assim, que você pode viajar para o mundo inteiro. Isso chama riqueza. Prosperidade é você ter o suficiente para ser próspero, é não faltar. Né? Então, quando você entender isso, você pega esse hiperrealizador e já começa a se organizar aí com as suas coisas. Oi, Gabi! Oi, meu amor! A gente já começa a nos organizarmos com as nossas coisas. Qual que é o pensamento desse cara, dessa pessoa que é hiperrealizadora? O pensamento é assim, ó: nossa, eu preciso ser melhor em tudo, eu não posso parar. E sabe uma coisa muito interessante? Depois que eu aprendi essa palavra assim, ó, o que significa não tenho tempo? Já conversaram com a pessoa assim, ó: não tenho tempo, não tenho tempo. E mesmo que você não tenha, a gente fica falando que não tem tempo, não tem tempo. Se você conseguir organizar, tem sim. E existem coisas que são prioridades. Por que quando você quer uma coisa muito, 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 você dá um jeito? Fala pra mim. Porque quando você quer muito fazer algo, você vai lá e faz, pede licença na empresa, fala pro marido e pra esposa que precisa viajar, deixa os filhos com a sogra do sogro, da sogra, da tia, da vizinha. Por quê? Porque é prioridade, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, assim, olha, hiperrealizador, ser uma pessoa realizadora é muito bacana. Eu me sinto uma pessoa próspera, uma pessoa realizadora, uma pessoa constante naquilo que eu faço, mas tudo programado e tudo planejado. Esses dias eu entrei num projeto e eu resolvi trancar um curso, porque eu preferi o projeto. Então, por que eu fiz? Eu não me sobrecarreguei, né? Porque já meio que sobrecarregada eu já estava, mas eu me organizei para que não chegasse ao extremo. Então você faz escolhas na sua vida. Então, ser hiperrealizador. Uma pessoa que é hiperrealizadora, ela fica pensando assim: olha, eu não gosto de insistir, não gosto de fazer pouca coisa, não quero me distrair com coisas que não valem a pena.
o que que não vale a pena, né? Às vezes vale a pena tanta coisa, o que que não vale a pena? Sentar com a família para assistir um filme. Olha que interessante, eu não gosto de assistir televisão, não gosto. Minha filha tá aqui na live e ela sabe disso. Eu não gosto de assistir televisão, mas eu já me propus, porque eu acho que eu quero estudar outras coisas, mas eu já me propus várias vezes com eles a assistir sériezinhas, né? A gente assistiu aí The Walking Dead, Sweet, várias séries. Por que eu fiz isso? Tempo com a família, porque eles queriam tanto que a gente combinou e eu assisti toda a série com eles e foi muito divertido porque a gente não conseguia ficar mais um sem o outro por causa dos filmes. Então, não precisa ser o hiperrealizador o tempo todo, ok? Vamos falar de outro então, quem tá aqui comigo ainda, que eu tô adorando, quem tá ficando. Olha que lindo, deixa eu ver. Márcia, o pastor Assis, que eu amo. Olha só que bacana, Léo, Amanda, Fátima, Rosângela, Sandra, Rodrigo. Olha que bacana, eu não sei o nome desse Maresias Casas, depois fala aí pra mim, tá bom? Vamos lá, Luísa, tudo bem? Olha só, outra coisa bacana. Esse eu tenho certeza que você vai concordar comigo nesse sabotador aqui, ó. Certeza que você vai concordar. Vítima. Aí a gente já tá falando, né? Daí você fala assim, olha, como assim, vítima? Olha, gente, é uma pessoa emocionalmente, temperalmente, precisa de atenção o tempo todo da outra pessoa. Não sei se você já passou por esse momento, eu já passei, já me comportei assim, eu me lembro. Mas sabe quando você precisa o tempo todo ficar chamando a atenção da outra pessoa, se vitimizando para se sentir pertencente, para se sentir amado, e cada vez que alguém fala para você alguma coisa, você fala, mas puxa, eu sempre faço tudo. Por que você tá falando assim comigo? Porque eu não mereço. Sempre se vitimizando. Então, se você for assim, eu vou convidar vocês, é verdade, Luísa, quem nunca, né? Eu já fiz isso várias vezes. Eu vou convidar você a botar essa vitimização, ó, fora. Manda explodir em outro lugar. Entenda que você tem valor, entenda que você é amado, entenda que as pessoas gostam de você, independente de você ter que ficar adulando ou não. Entenda que você é um ser humano extremamente amável e que isso está atrasando a sua evolução como ser humano, está atrasando a sua evolução como profissional também, né? Porque você imagina só no teu plantão de vendas o tempo todo se vitimizando. Ai, porque o gerente nunca traz a tabela de preço. Poxa, eu venho aqui todo dia, não tem um cafezinho, gente. Ah, não, eu trabalho dia e noite, ninguém me oferece nenhuma passagem de ônibus. E o tempo todo se vitimizando, porque não vê que a responsabilidade do cafezinho é dele, da tabela é dele, e que se ele não fizer por ele, não vai ter outra pessoa que faça. Então, eu convido você a jogar isso fora, que é bastante importante, porque isso é um grande... Você pode perguntar pra mim assim, por que isso pode ser um sabotador na minha vida, Melissa? Porque o tempo que você gasta reclamando, murmurando e se vitimizando de algo que você pode resolver, fica sem resolver, entende? Quando você fala que ninguém te leva um cafezinho no plantão de venda, se você tivesse feito o cafezinho logo de manhã, você já teria feito uma venda. Já teria feito alguma coisa, com certeza. Então assim, tirar essa vitimização é muito mais importante do que você imagina. Bora para outro sabotador muito legal, bacana. Vou aqui compartilhar com você um sabotador muito legal chamado inquieto.
Que é esse sabotador inquieto? Em constante busca de maior excitação na próxima atividade, se ocupando constantemente. A gente quer dizer de uma pessoa que ela não consegue parar quieta no lugar, que ela sempre tem que encontrar atividades para serem feitas, diferente do hiperrealizador, porque o hiperrealizador ele se preocupa com o sucesso. Ele tem que estar se realizando, trabalhando o tempo todo porque ele precisa ter sucesso. O inquieto é um sabotador que não faz você parar para pensar nas coisas que você precisa fazer. E aí você se ocupa o tempo todo, você sempre busca coisas para fazer e não termina essas coisas para fazer. Vamos falar o que você não termina para fazer? Ler um livro, por exemplo. Né? Quantos livros na cabeceira você tem? Quantos livros você não conseguiu ler ainda, né? Quantas vezes você foi para academia e pagou a academia e não continuou a academia? Quem mais? É uma pessoa totalmente impaciente neste momento presente. Imagina só, impaciente. Vem cá, meu amigo, vem cá. As coisas da vida da gente, para darem certo, elas precisam de processos. Para você se posicionar numa internet, por exemplo, existe um processo. Primeiro você faz a sua rede social, você posta as suas coisas, você entrega conteúdo. Oi, Rodrigo, obrigada, saudade de você. Você entrega conteúdo, você posta as suas coisas, você começa a mostrar para as pessoas o que você está fazendo e aí automaticamente o processo ele vai se cumprindo até você se tornar aquilo que você quer. Quando você é uma pessoa inquieta, você não consegue terminar esse processo, certo? Não consegue terminar. Então, o que vai acontecer? Pode entrar aí. O que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai realizar as suas coisas e vai ser um sabotador para você, certo? Vai ser um sabotador. Isso vai ser um sabotador para você. Então, eu convido você a entender que existe processos a serem feitos para que você atinja algo. Se você é inquieto, você nunca vai terminar nada, nunca. E aí o que vai acontecer contigo? Você não vai ter nada. Simples, né? E eu falo, se hoje as pessoas conseguiram chegar onde conseguiu, é porque elas fizeram processos, tá bom? Então, um sabotador é o sabotador inquieto, é uma pessoa que para ela nada tá satisfeita, não tá satisfeita com nada. Ó, isso não é satisfatório, eu preciso fazer uma coisa interessante, eu preciso ler um livro interessante, nossa, eu preciso viajar em algum lugar, eu vou abrir outra empresa porque eu não aguento mais essa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, poxa, quem chegou aqui, mana? A titia. Aí, o que aconteceu? A gente sempre arruma coisa pra fazer, sempre arruma coisa. Então, eu vou falar pra você, eu vou convidar você a entender que precisa ser feita uma coisa de cada vez, ok? Quem tá gostando, diz aí se tá gostando, se tá sendo interessante pra você esse conteúdo, se você conseguiu se identificar com algumas coisas que eu estou trazendo aqui pra você, se você consegue fazer, se você tá conseguindo entender aí. Outra coisa muito legal é você ser... É que eu tenho tanto sabotador aqui pra falar, gente, tanto, que eu vou deixar um pouco pra depois, né? É bastante coisa. Então, a gente falou hoje a respeito do hiperrealizador, pessoas que só querem realizar o tempo todo, sobre a vítima, pessoas que o tempo todo se vitimizam, reclamam mesmo o tempo todo. Ah, eu não falei sobre o racional, né? Olha que interessante, hiperracional, olha só, não tem sentimento pra nada. Sim. Como é que é ser uma pessoa que não tem sentimento pra nada? Mas pode isso? Pode, ninguém é obrigado a ser emocional
o tempo todo, ninguém é obrigado a ser racional o tempo todo, cada um é da forma que foi criado, né? Cada um é do jeito que veio. E ser racional demais pode atrapalhar os relacionamentos. E você pode sabotar inclusive, um relacionamento incrível que você pode ter. Não só amoroso, mas um relacionamento incrível que você pode ter na tua empresa, por exemplo, numa empresa que você vai trabalhar. Porque se você é racional demais, você não consegue ter amabilidade em se colocar no lugar do outro, ter a dor do outro, saber o que o outro está pensando, te dificulta demais a fazer a leitura comportamental, porque você não vai conseguir sentir com o coração da outra pessoa. Então, como é que você faz para diminuir essa racionalidade, né? Você começa a prestar mais atenção na outra pessoa com interesse. Lembra que eu falei para você que a nossa mente ela é totalmente sugestionável? Então, se eu afirmo o tempo todo a minha racionalidade, quanto mais eu afirmo, mais racional eu vou ser. Se eu afirmo para minha mente que eu quero ser mais amável, eu começo inconscientemente a começar a prestar atenção nas outras pessoas com muito amor, a entender. Inclusive, se você é super, hiper racional e tá aí me escutando agora, a maior solução que você tem hoje é entender sobre perfis comportamentais, entender sobre leituras de pessoas. Por quê? Porque você começa a identificar nas outras pessoas qual é o carinho que você precisa entregar, qual é a ferramenta que você precisa entregar, o que você precisa fazer para trazer o outro para você. Numa análise de perfil, num curso de análise de perfil, é assim que a gente faz. Eu posso ser totalmente emocional, inclusive totalmente emocional imprevisível. Eu posso ser totalmente racional, mas se eu sei que o outro está passando, se eu sei que o outro está pensando, devido ao perfil do outro, eu consigo trazer isso para mim. Então fica muito mais fácil de eu lidar com a outra pessoa. Eu não vou deixar de ser tão irracional assim, mas eu vou começar a ter empatia, amabilidade, trazer a outra pessoa para mim. Compreenderam isso? E isso é muito bacana a gente começar a perceber. E ser racional não é tão ruim assim não, gente. É muito legal, porque você começa a ver a vida por um outro ângulo, né? Com mais racionalidade, consegue ter muito mais equilíbrio nas situações, certo? E é o que eu falei, acontece que tudo que eu tô falando aqui, os extremos, como diz a minha avó, não orna, né? Lá na minha terra, onde fala porta, porquê e porcaria com muito orgulho, que eu sou pé vermelho de Maringá, a gente diz assim, não orna. Então, não tem como ser os dois extremos. A gente precisa dosar tudo isso. Então, fico aqui com esses sabotadores, que eu quero muito, essa live vai ficar gravada e eu gostaria muito que, se você está assistindo e se você vai assistir depois da live que vai ficar gravada, eu gostaria muito que você comentasse quais são os seus sabotadores e entenda que a mente é sugestionável. Mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu não esteja bem hoje, eu consigo fazer com que a minha mente obedeça e eu consigo entender, eu consigo me comportar de uma maneira para que eu não me sabote. Ok, gente? Deixo aqui um grande beijo para vocês, um beijo para todos que ficaram aqui comigo e eu amei essa live de hoje e eu quero saber se você amou também, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.